Olá, sou a professora Leiliane e nós vamos dar continuidade ao conteúdo do nosso projeto de empreendedorismo juvenil. Esta será a nossa quinta aula e nós abordaremos o conteúdo do oitavo ano da coleção do Sistema de Ensino Sucesso. O nosso quinto capítulo ele tem por título Criatividade, combustível para as soluções. Todo esse projeto ele nos trará informações sobre educação financeira e empreendedorismo. E hoje nós vamos falar de criatividade, essencial à ação empreendedora. No universo do empreendedorismo, criatividade e inovação caminham de mãos dadas, como se a primeira fosse uma espécie de combustível da segunda. Neste capítulo, vamos estudar como elas se relacionam entre si e com a noção de tecnologia. Podemos dizer que a criatividade foi um requisito para a sobrevivência da nossa espécie, permitindo-lhe criar meios de sobrevivência às ameaças naturais. Ser ou tornar-se criativo? Eis a questão. De forma prática, o que é criatividade? Qualquer pessoa pode ser criativa? Você se considera criativo? Essas perguntas devem fazer parte das suas dúvidas neste momento. Para tentar ajudar, temos de trabalhar a criatividade como algo característico de cada pessoa, ou seja, algumas possuem mais desenvoltura que outras em determinada área ou atividade, mas todos são criativos. Você já refletiu sobre quem são os compositores da sua canção favorita? Então, muitas vezes não é o próprio cantor. Este, por sua vez, ele pode ser apenas um intérprete. A criatividade musical, ela pode surgir para os compositores de maneira bem espontânea. O mesmo ocorre com os escritores, né, de romances, por exemplo. Muitas histórias podem surgir naturalmente e os resultados são milhares de exemplares vendidos. A criatividade pode despertar na produção de um filme, na hora de escolher um conjunto de roupas para uma festa, em uma jogada de futebol, com amigos ou reciclando um utensílio que foi deixado de lado. Criatividade é a capacidade de inventar a partir da imaginação. Segundo alguns estudiosos da mente, é na capacidade criativa que fica o ponto-chave para a evolução da nossa espécie. É na infância que o ser humano desenvolve, inicialmente, sua capacidade criativa, isto é, a capacidade de imaginar e produzir algo novo ou dar um sentido ou uso novo a algo que já existe. Há, em geral, dois tipos de criatividade: a individual, que é expressa por apenas um indivíduo em meio social, e a coletiva, que surge por meio de atividades entre os demais membros da sociedade. Ambas são importantes. No entanto, quando chegamos ao nosso limite criativo, precisamos interagir com outras pessoas para obtermos novas perspectivas sobre temas diversos. Em meio a esses debates em grupo, podem surgir ideias e é possível ampliar a criatividade individual. A criatividade caminha de mãos dadas com outro conceito, sendo muitas vezes confundidos os dois: a inovação. A criatividade gera boas ideias que, quando é associada e convertida em resultados úteis, geram a inovação. E assim podemos dizer que a inovação é um resultado útil e viável da ação criativa. Isso significa que ela ocorre em benefício de alguém, que pode ser uma pessoa, uma organização, uma comunidade, etc. Produzir uma inovação não significa criar algo inédito. Muitas vezes, usamos a criatividade para melhorar ou restaurar algo que já existe, ou mesmo desenvolver novas formas de fazer algo. Por isso, podemos dizer que é possível inovar tanto em produtos como em processos. Por isso, nem toda inovação é necessariamente uma invenção. Então, toda inovação resulta em algo inédito? Não. A inovação pode consistir na melhoria de algo existente ou no desenvolvimento de novas formas de se fazer algo. Qual é a relação entre criatividade e inovação? A inovação
é um resultado viável da ação criativa. Quer dizer que criatividade surge de maneira espontânea e não há como ampliar esse potencial em mim? Pode ficar tranquilo, porque nem sempre a criatividade é espontânea. Ela pode ser resultado de uma busca por soluções, um esforço contínuo, qualquer estímulo para mudar algo. E, mesmo quando se trata de uma criatividade espontânea, ela depende de aspectos emocionais e experiências de vida, conhecimentos adquiridos para funcionar. Ou seja, de uma forma ou de outra, a criatividade pode e deve ser cultivada. Como vimos, a criatividade ela pode ser espontânea, mas também ela pode e deve ser cultivada. Por exemplo, diante de um problema difícil de solucionar, você pode afastar-se por alguns minutos, ouvir uma boa música, pintar um desenho. Enquanto descansa a mente, a solução pode simplesmente surgir. Ou, em uma mesma situação, a combinação persistente de formas novas de tentar solucionar o problema pode gerar um resultado inédito e satisfatório. E tem mais. É possível potencializar a nossa criatividade. Vejam as 8 dicas a seguir. É possível desenvolver a criatividade? Sim, pois a criatividade depende de conhecimentos prévios, experiências de vida e aspectos emocionais para funcionar. E assim, podemos trabalhar essas condições para estimular a criatividade. 1. Acredite em seu potencial criativo. Nunca admita que não é capaz, pois todos nós podemos alcançar alguns objetivos, basta lutar por eles. 2. Busque novas experiências. Quanto mais você ouve, busca e conhece, mais você amplia seus conhecimentos e sua criatividade. 3. Nunca abandone suas ideias, mesmo que elas pareçam de imediato absurdas. 4. Quando desejar realizar alguma atividade com criatividade, não a realize cansado. Determine pequenas pausas de modo a ajudar seu cérebro a trabalhar sem sobrecargas. 5. Procure escrever tudo o que pensa durante determinada atividade, pois, caso contrário, você pode esquecer de alguns detalhes importantes. Produza esquemas, peça opiniões, converse com muitas pessoas. 6. Momentos de lazer também são importantes. Procure realizá-los com prazer. 7. Não desiste diante dos desafios. Enfrente-os e aprenda com as dificuldades. Com experiência, você supera as barreiras. 8. Pratique atividades físicas regularmente. Cultive hábitos saudáveis que lhe proporcionem qualidade de vida para o presente e o futuro. Vamos falar um pouco sobre brainstorming. O que é isso? É um nome bem diferente, né? E pode assustar. Mas ele significa tempestade de ideias. Mas você certamente já deve ter participado de algo parecido em algum momento da sua vida. Por exemplo, sabe quando aquela equipe de trabalho está reunida e começam a criar algo para poder apresentar e de repente, né, de forma bem descontraída, vocês começam a falar livremente sobre várias coisas ao mesmo tempo, cada um com a sua opinião, com sugestões. Aí no meio, né, de tudo isso, tá, surge uma ideia ótima, né, uma boa ideia nesse momento. Então, assim, aparentemente do nada veio uma ótima ideia. Então, é mais ou menos assim. Vejamos. O brainstorming é uma técnica para estimular as ideias criativas em equipe. Consiste em reunir os membros para falar livremente suas ideias, buscando uma solução inovadora. Isso mesmo, livremente. Em um brainstorming, não é permitido tecer críticas ou censurar as ideias dos colegas, pois as críticas podem criar tensão e inibir a criatividade. Já pensou em alguém deixar de dar uma ideia por medo de falar besteira? Pois bem, é justamente essa inibição que a técnica do brainstorming procura eliminar, para que todo participante, sem medo de errar e ser julgado, fique à vontade para expor suas ideias. Todas elas são registradas e avaliadas para se chegar a um produto final,
que pode ser uma ideia específica ou a combinação de várias. Resumindo, em que consiste um brainstorming? Consiste em uma reunião entre os membros de uma equipe para falarem livremente sobre suas ideias, sem qualquer tipo de censura, em busca de uma solução inovadora para alguma questão. Ao final do processo, as ideias são avaliadas e pode-se chegar a uma solução final que seja uma das ideias ou uma combinação delas. Porque é preciso eliminar esse tipo de censura ou crítica em um brainstorming. Porque se a pessoa sentir medo de errar e de ser julgado, ela pode sentir-se inibida e isso pode bloquear sua criatividade. Que tal exercitar a nossa criatividade na prática? Você já deve ter ouvido falar em customização, né? Ou provavelmente já customizou algum produto. A customização é a técnica de personalizar um utensílio, alterar suas características de fabricação, transformando-o em algo exclusivo. A palavra customização vem do inglês custom made, algo como feito sob medida. Como hoje em dia praticamente tudo que consumimos é produzido em série, personalizar objetos é uma forma de se diferenciar. No decorrer da vida, passamos por situações em que precisamos encontrar soluções criativas para resolver os problemas. No meio profissional, a disposição para buscar soluções criativas pode diferenciar você, né, de outros profissionais. O sucesso também está ligado ao modo de pensar e agir na forma prática, né, e crítica com as ideias e soluções inovadoras. A questão 7 do livro é um desafio para vocês. Vou deixar aqui, né, abaixo algumas sugestões para vocês, né, alguns links do YouTube. E outra sugestão é customizar um caderno ou uma agenda, ou usar a criatividade para transformar uma peça que você já tem em outra. Então, espero, né, ver a criatividade de todos vocês. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.